Bom dia, estamos no ar. Bom dia, internautas. Esta é mais uma live da série de lives realizadas pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Aconteceu alguma coisa com o André, mas continuamos aqui. A Câmara Paulista, todos os anos, realiza eventos em celebração ao aniversário da Lei de Cotas. Neste ano, em razão da crise sanitária que estamos vivendo, esses eventos não serão realizados, enfim, como eram, né? Com shows, a reunião de muitas pessoas, centenas de pessoas. Este ano estamos realizando tudo online. E esta série de lives entrevistando pessoas com deficiência é mais um projeto desta série de comemorações pelo 29º aniversário da Lei de Cotas, uma legislação importantíssima no Brasil, que tem garantido a inserção, a inclusão no mercado de trabalho de centenas de milhares de pessoas com deficiência. Se não fosse a Lei de Cotas, a realidade para as pessoas com deficiência em relação à inclusão profissional seria bem diferente. Então, graças à Lei de Cotas, temos avançado bastante na inclusão de pessoas com deficiência. Infelizmente, essa legislação sofre ameaças diuturnamente. Agora, recentemente, nós soubemos, anteontem, de uma notícia de mais um PL que ameaça a qualidade da Lei de Cotas, sem menosprezar outros grupos, outras minorias sociais que também passam por grandes dificuldades para a inserção no mercado de trabalho. Nós respeitamos e apoiamos a inclusão de todos no mercado de trabalho com dignidade, mas isso não pode afetar a qualidade da Lei de Cotas e a efetividade da Lei de Cotas. Então, continuamos lutando pela manutenção da Lei de Cotas, pelo aprimoramento da Lei de Cotas, para que cada vez mais inclua mais e com maior qualidade as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E hoje estamos aqui em mais uma live, vamos entrevistar a Andréa Tuch, e antes disso, eu cumprimento aqui o nosso intérprete de Libras, Luan. Por favor, Luan, se apresente aqui para o nosso público. Bom, meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, cabelo de marrons pretos, olhos escuros também. Estou utilizando uma polo cinza com o logo do Norap na frente. Então, Andréia, eu vou me autodescrever também para você pegar o jeito, para ver como que a gente tem se autodescrito, para facilitar aí a acessibilidade para as pessoas cegas. Eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho 62 anos, barba, bigode, cabelo grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, máquina 1. Estou hoje vestindo uma camisa social azul marinho, uso pequenos brincos de argola, o fundo é aqui do meu apartamento, uma parede bege. Você, Andréia, por favor, se apresente, se autodescreva. Bom dia a todos, bom dia, Tuca, bom dia, Luan. Eu sou a Andréa Tuch, eu sou branquinha, eu tenho 1,50 de altura, cabelos um pouco para baixo do ombro, ondulado, castanho, tenho olhos castanhos. Eu estou hoje com um batonzinho vermelho e estou com um brinquinho aqui, que é um solzinho. André, é muito prazer em conhecê-la e vê-la assim. Nós havíamos já conversado, mas a gente nunca tinha se visto. Bom, você continua não me vendo, eu acredito, né? Sim. Mas o seu sobrenome se pronuncia Tucci, é isso? Tucci. Então você é branquinha e baixinha também, né? Isso, branquinha, baixinha, tudoinha. Escuta, André, você é de Santo André, do ABC, região do ABC paulista, né? Como é que vai aí a cidade de Santo André? Eu trabalhei durante vários anos aí em Santo André. Eu sou de São Caetano do Sul e, enfim, tenho uma intimidade aí grande com a região do ABC. Como é que vai Santo André, Andréia? Olha, falando assim, de uma forma mais amena, o tempo hoje está agradável, graças a Deus, mas
as coisas por aqui vão indo, né? Podiam estar melhores, mas a gente chega lá, Tuca. Ô, André, quando eu trabalhei aí em Santo André, já faz tempo, acho que já faz uns 20 anos, nós tentamos desenvolver aí em Santo André, e aliás, fomos pioneiros em algumas coisas, né? Nós tentamos desenvolver aí em Santo André uma política pública para pessoas com deficiência. À época, quando foi eleito o falecido prefeito Celso Daniel, foi criada uma Secretaria de Cidadania. E nessa secretaria existiam várias coordenadorias, dentre as quais a coordenadoria da pessoa com deficiência. Você conhecia essa história dessa... Eu cheguei a aprender o Braille por esse programa aqui da prefeitura. Eu cheguei a utilizar. Uhum. Eu aprendi o Braille lá, porque a minha cegueira, né? Eu fiquei cega na adolescência. Então, foi justamente no período que funcionava esses programas aqui, foi na época da gestão do Celso. Hoje, eu não tenho certeza, mas me parece que não tem mais nada, não. Está bem defasado aqui para a gente, em termos de serviços, assim, para pessoa com deficiência. Na época, nós tínhamos aí, existia a coordenadoria da pessoa com deficiência e um centro de referência das pessoas com deficiência, que era onde aconteciam os cursos e várias atividades, onde o conselho das pessoas com deficiência se reunia. E, enfim, me parece que esse centro de referência não existe mais. Ele era ali eu não lembro o endereço, mas aí no centro, perto da prefeitura. E a coordenadoria era aí na própria prefeitura, se eu não me engano, no 5º andar. Nossa, já faz tempo. Mas eu sei que depois a estruturação dos órgãos de governo e tal passaram por várias mudanças, não? Vários governos e tal. Mas eu sei que ainda hoje, André, existe uma instância aí de governo, na prefeitura municipal, que trata dos assuntos das pessoas com deficiência. Eu não lembro o nome dessa instância, né? Inclusive, opa, tá aí, Andréia? Caiu, acho que a Andréia caiu. Fale com ela aí, Gil, por favor. Bom, estamos aqui, e até que a Andréia volte, eu quero dizer que esta série de lives é uma realização da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, e tem o apoio do NURAP, que é o Núcleo de Aprendizagem de Assistência Social e Aprendizagem Profissional, e também com o apoio do Instituto Modo Parités. O Instituto Modo Parités nos fornece este aplicativo onde o programa acontece, que é o StreamYard, e o NURAP nos fornece gentilmente o trabalho, o profissionalismo do Luan, que é o nosso intérprete de Libras. Mas, viu, André, eu estava te falando que aí em Santo André existe, sim, um núcleo de políticas públicas para pessoas com deficiência, que fica aí no prédio da prefeitura, e é, inclusive, coordenado por uma amiga que trabalhou comigo aqui na Prefeitura de São Paulo, que é a Silvia Prim Greco. Um beijo aí para você, Silvia, e eu sei também que a Laila está aí trabalhando com você. A Laila é uma querida amiga, está aí em Santo André também trabalhando nessa instância de governo, que, aliás, eu não sei o nome. Se estiverem me vendo aí, me digam qual é o nome desse setor aí da Prefeitura. Mas, viu, Andréa, e além dessa instância de governo aí, é bom eu sei que você é uma ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, nós vamos conversar sobre isso, mas além dessa instância de governo aí em Santo André, você sabe que aí no ABC tem o consórcio intermunicipal de cidades, não? Acho que você já ouviu falar. Nesse consórcio, também tem um grupo de trabalho que reúne representantes das 7 cidades do Grande ABC para o desenvolvimento de políticas públicas
aí na região. Seria interessante você conhecer. Se eu não me engano, também, quem estava na coordenadoria, na coordenação desse GT, é um rapaz de São Bernardo. Ixi. Acho que não é para eu fazer lá. É o Luiz Kassab, isso. Luiz Kassab é o coordenador desse GT aí do consórcio intermunicipal. Então, mas, Andréia, falando nisso tudo, e como é que tem se dado aí em Santo André, aí no ABC, o seu ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência? Bom, Tuca, eu estou começando agora, né? Eu percebo que eu ainda tenho muitas informações, muito que conhecer, enfim, mas eu sinto muita vontade, né, de trabalhar pela questão das pessoas com deficiência, porque eu tenho vivido, né, justamente a ausência de programas, de serviços sociais, né? Eu tenho sempre o que eu preciso, eu busco na capital, e eu acho que Santo André é uma cidade grande, com potencial. Então, assim, eu quero cada dia mais, cada vez mais me inteirar, e que a gente possa, aqui em Santo André, realizar grandes feitos, assim como acontece na nossa capital, né? Assim como acontece em São Paulo. Então, eu tô no começo, mas com muita vontade, bem engajada mesmo, de me inteirar de toda a situação e fazer as coisas acontecerem. Ô, Andréia, não se iluda que aqui em São Paulo nós realmente estamos mais avançados em alguns aspectos, mas ainda temos muito a fazer, viu? Muito a fazer, muito a conquistar, muitas políticas que precisam ser desenvolvidas e as que já estão colocadas em práticas precisam se consolidar, enfim, muito a fazer também. Aqui não é o paraíso, não. Já avançamos alguma coisa, mas aqui não é o paraíso, não. No caso aí de Santo André, André, me dê assim alguns exemplos do que você considera importante, o que você consideraria importante para que as pessoas com deficiência talvez especificamente, se você tem uma maior experiência e conhecimento, no caso das pessoas com deficiência visual, o que você acha que seria importante aí na região? Olha, uma coisa que eu gostaria, Tuca, é de uma cidade mais inclusiva para todos na questão da mobilidade, porque, no meu ponto de vista, não adianta ter ali o serviço, a pessoa deficiente, seja ela visual, cadeirante, ter ali os recursos, mas o percurso ser um verdadeiro suplício, né? Então, eu percebo que a cidade aqui, ela não é acessível nesse aspecto. Então, aqui mesmo, bairros principalmente, né? Questão de calçamento, eu acho que essa pode parecer, talvez, que eu esteja me preocupando com uma coisa aparentemente boba. Andréia, dá licença, vai falando aí que eu tenho que abrir a porta. Um minutinho. Ah, tá bom. Não, a porta está aberta. Eu pensei que estava trancada, chegou gente aqui. Mas então, continue, por favor, André. Sim. Então, o que eu gostaria, principalmente, assim, para começo, né, é que a gente tivesse uma acessibilidade para chegarmos com mais autonomia até onde nós temos os serviços disponíveis para a gente. Então, um calçamento mais plano, sem tantos obstáculos, sem tantas Você mora em que bairro, André? Que bairro de Santo André eu moro você aqui mora? no Jardim Irene, na região da Vila Luzita, mas eu percebo que basicamente a cidade de Santo André, assim, a gente anda ali pelo centro, é um transtorno. São os Mesmo na comerciantes. região central? Mesmo na região central? Mesmo na região central. Um pedido que eu queria fazer aos comerciantes, né, donos de bares, de lanchonetes, de não fazer das calçadas a extensão do seu comércio,
Isso para uma pessoa cega que está vindo ali com a sua bengala, isso para um cadeirante, para desviar das mesinhas. Para quem está ali curtindo o lazer é muito bom, mas é muito importante que o ser humano tenha empatia, se coloque no lugar do outro, né? Uhum. Então, eu penso nisso tudo. Eu acho muito interessante, sim, em todas as cidades, a gente ter esses serviços de reabilitação e tudo mais, mas é muito importante que a gente também possa ir de forma mais autônoma e mais segura até esses lugares. Então, Ônibus mas aí também adaptados, duas coisas. Mas aí, André, tem duas coisas. Uma que essa coisa do comércio na calçada, essa irregularidade, como o nome já diz, é irregular. Então, teria que ter uma ação da prefeitura para coibir esse tipo de coisa, né? Às vezes, o comerciante, por exemplo, tem o direito, a permissão para colocar mesinhas na calçada, mas normalmente exagera, né? Normalmente vai além do que é permitido. E outros lojistas e tal que expõem mercadorias fora do perímetro onde ele tem a permissão para expor. Então, isso depende muito, né? Claro que alguns comerciantes podem ser mais simpáticos à causa e serem mais educados, digamos assim, mas depende muito de uma ação efetiva, né? No caso, fiscalizatória do poder público. E outra questão também é que as pessoas com deficiência não vão só para reabilitação ou para serviços específicos, né? Vão para todo lugar, como você deve ir, né? Para, enfim, eventos culturais, encontrar amigos, passear, trabalhar, estudar, um monte de coisa, não é? Então, toda cidade tem que estar preparada para isso, não é verdade? É verdade. Uhum. E aí você tem conversado com outras pessoas sobre isso? Como é que você tem agido para tentar melhorar essa situação? Bom, Tuca, nesse momento eu estou cumprindo, né, o distanciamento, então, presencialmente eu não tenho conversado com ninguém, mas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, eu tenho, sim, tentado mobilizar, né, pessoas com deficiência, para que a gente possa se engajar nessa questão e tornar, né, a cidade mais acessível. Que nem eu estava dizendo também da questão dos ônibus, eu acredito que não, as frotas, elas já tinham que vir, toda a frota adaptada. Eu acho, no meu ponto de vista, uma humilhação, um absurdo a pessoa que precisa ter que esperar um determinado carro, né, assim que eles tratam os ônibus, ter que esperar um determinado carro, que aquele sim é adaptado, tem um elevador. Poxa, nós, pessoas com deficiência, nós somos cidadãos, e como você bem disse, né, a gente não sai de casa só para reabilitação, né? A gente tem uma vida social, a gente também tem a questão, enfim, de pagar os nossos impostos, e a gente precisa que esses impostos retornem para a gente através dessas ações, né? André, a frota de ônibus aí em Santo André não está plenamente adaptada ainda? Não é acessível? Não, não são todos os ônibus. Como eu utilizo muito ônibus, né? Então, não são todos. Sei lá, cada 2 ônibus, aí passa o terceiro, sim, é adaptado. Muitas vezes esse terceiro já está lotado, não tem como o cadeirante entrar. Então, aí ele vai ter que esperar mais 2, 3 ônibus para poder conseguir embarcar, né? Aqui não é toda a frota adaptada, não. Sim. Isso é bem interessante, porque é um caso bastante grave, porque no caso, e a gente já tem discutido isso em muitas das entrevistas aqui realizadas, que é o quanto uma pessoa com deficiência, e seja uma pessoa cega, seja um cadeirante, para ela se dirigir ao trabalho, vamos considerar aqui apenas a situação trabalho, para ela se dirigir no seu ir e voltar do trabalho, ela tem um nível de estresse que já nesse pequeno, nessa parte do dia, já é significativamente mais elevada do que das pessoas sem deficiência, né? Todo mundo sofre seus perrengues
digamos assim, para ir trabalhar, para pegar condução, como você disse, condução lotada, isso é ruim para todo mundo, e, enfim, a qualidade do transporte também deixa a desejar em vários aspectos, mas para uma pessoa com deficiência, isso se agrava, né? Isso se agrava em termos de estresse e em termos de tempo que a pessoa eventualmente gasta para se dirigir ao trabalho. No seu caso, eu acho que é comum, no caso de pessoas cegas, acaba, se você contabilizar, né, isso a gente está fazendo uma suposição. O tempo que você gastaria para sair da sua casa e chegar ao ponto de ônibus seria maior do que uma pessoa sem deficiência, não é verdade? Só para ter um exemplo, né? Então, você teria que sair mais cedo de casa para chegar no mesmo horário de uma pessoa sem deficiência, não é verdade? Exatamente. Isso dado a falta de condições de acessibilidade nas calçadas, no transporte e tudo mais, né? Isso é interessante porque eu acredito, e gostaria de saber a sua opinião, isso tem que ser considerado quando se pensa nas políticas públicas, na inclusão social das pessoas com deficiência, não? Sim, com certeza, Tuca. Uhum. Uhum. Então, são coisas assim que a gente tem que, vamos dizer assim, ir colocando na conta, né, de todos os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam, não é verdade? Que são vários, né? Que passou um carro aqui, Tuca, me desculpa, eu acabei escutando só de forma superficial, mas é algo, sim, que eu, como ativista e como militante, é algo que eu estou querendo, sabe, trazer para a minha pauta, levar lá para a Câmara Municipal, levar para os movimentos ativistas, eu acho que a gente precisa lutar por isso. E só um detalhe, Tuca, falando a respeito dos ônibus, os poucos que têm os elevadores para as pessoas cadeirantes, os poucos que têm, muitos estão com problemas. Eu já peguei por várias vezes o cadeirante, o motorista, né, tentando fazer ali o mecanismo funcionar, o elevador funcionar, e perde um tempão ali, não é nem pelo tempo, porque eu me coloco no lugar da pessoa cadeirante, né? Porque eu também sou pessoa com deficiência. Então, eu fico pensando, e se ao invés de eu ser um deficiente visual, se eu fosse cadeirante, né? Se eu estivesse no lugar ali daquela pessoa que precisa. E aí, quando aparece um ônibus adaptado, esse ônibus está quebrado, né? O mecanismo está quebrado, a pessoa tem que ficar. E, novamente, esperar um outro ônibus. Então, o pouco que tem também está muito mal conservado. Essa questão dessas chamadas plataformas elevatórias, né, que é esse mecanismo aí que tem nos ônibus, é um problema comum. Aqui em São Paulo também há muita reclamação em relação a isso, a manutenção desse equipamento, né, porque o que nos faz pensar que não há manutenção. Ou o equipamento é de muito má qualidade e quebra muito rapidamente, ou não há manutenção, não há cuidado com esse equipamento, né? Eu tendo a acreditar que é falta de manutenção, até porque, felizmente, poucas vezes que eu usei esse tipo de equipamento, é fácil notar que ele está, quando abre, né, porque ele fica de um jeito dobrado, quando ele abre, a gente nota que ele está todo sujo, né? Então, parece que ele nunca é aberto lá na garagem, por exemplo, para ser limpo, simplesmente limpo, nem a manutenção eu estou falando, mas simplesmente para ser limpado, né? É interessante isso, mas, infelizmente, que coisa, não? Você fala daí, mas aqui é o mesmo problema. Aqui é o mesmo problema, e em outras cidades também é o mesmo problema. Eu te falei que aqui eu não uso muito, porque, sobretudo aqui no centro de São Paulo e nos corredores de ônibus, não se usa mais esse dispositivo. Agora é por rampa. Os ônibus têm um tipo de rampa dobrável, né? Acho que aí em Santo André ainda não chegou essa tecnologia, mas é um tipo de rampa dobrável. Então é muito mais simples, enfim, não precisa de uma manutenção como as plataformas, é muito mais prático. Mas no caso, Andréa, de pessoas cegas, no seu caso, você usa e tem aí a interação no sistema de transporte, algum aplicativo que ajude a
mobilidade, aplicativo de transporte? Não, eu não uso. Aqui, quando eu me locomovo sozinha, eu uso mesmo a ajuda das pessoas, sabe? Aquela velha história de chegar no ponto de ônibus e, de forma bem educada, pedir, né? Olha, a hora que o ônibus tal chegar, para ele, por favor, para mim. Eu uso ainda essa velha tática. Sim. Que aqui em São Paulo, imagino que em outras cidades, existem aplicativos, né, que interagem com o sistema de transporte, obviamente, e a pessoa cega já pode usá-lo e saber se ali naquele ponto passa o ônibus que ela precisa, qual é o horário mais ou menos que ele vai passar, enfim. É importante isso, as pessoas têm usado e gostam muito desse aplicativo. Aqui tem, né, esse aplicativo. Eu até tinha ele no meu celular, mas aí eu quero entrar num outro ponto. Eu não uso mais celular quando eu estou na rua, pelo perigo de assalto. Eu estava, isso em 2016, 7 horas da manhã, no ponto de ônibus, aqui próximo de casa. Deveria ter por volta de umas 10 pessoas ali comigo, todas pessoas conhecidas, porque são pessoas que pegam todo dia o ônibus no mesmo horário, né? E aí eu estava com meu celular na mão, verificando, e aí passou um rapaz, 7 horas da manhã, infelizmente ele já estava sob efeito de drogas, aí ele me deu um tapa aqui, né? Me deu um tapão aqui, puxou o celular da minha mão, e aí disse, se gritar, morre. Ele ainda falou isso 2 vezes e levou. Graças a Deus que ele levou o celular, né? As pessoas ali ficaram muito assustadas, ninguém reagiu, porque a gente, né, não tinha como saber se ele estava mesmo, de fato, armado depois da ameaça. Então, daquele momento em diante, de 2016 para cá, quando eu sofri esse assalto, aí eu deixei de usar esses aplicativos, deixei de usar o celular na rua. Eu acho que a questão da segurança pública também é uma coisa que está, os nossos governos, né, estão deixando muito, sei lá, em segundo plano, estão renegando muito. Então, quer dizer, existem os recursos. O aplicativo até que eu tinha, muito bom, foi até um deficiente visual que desenvolveu, que mora em São Caetano, uma pessoa que eu gosto bastante, né? Mas eu não uso por causa disso. É uma pena, porque, de fato, ajuda muito, né? As pessoas que têm usado, inclusive, o Google Maps, né, para se orientar, saber de endereços e tal, ajuda muito, né? Mas você não devia desistir, não, porque você não foi... Se todo mundo que teve o celular roubado desistisse de usar celular, ninguém usaria. Isso é verdade. Mas não é eu fiquei verdade? com muito trauma, sabe? Não, mas... Essa questão de assalto traumatiza muito. Eu acho que o poder público tinha que olhar um pouco também para isso. Traumatiza demais. Eu passei noites tendo pesadelo, né, com a voz daquele rapaz que grita, morre, né? É muito frustrante. Escuta, depois eu vou querer saber quem é seu amigo aqui de São Caetano. Aqui não, lá de São Caetano. Olha só, estou achando que ainda estou em São Caetano. Mas eu digo. Não, depois você me fala, não vamos... Ou então manda um abraço para ele aí, manda um beijo para ele, aí ele a gente manda o link do programa para ele depois. Tá bom. Quer que eu mando? Posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço para ele, Tuta? Sim, claro. Ah, tá, então vamos lá. É o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, a Priscila, um abraço para eles. Beijão para os dois. Eles trabalham na Micropower, não é? O Luiz Eduardo, que eu saiba, até a última notícia que eu tive, ele tinha se desligado da Micropower. A Micropower que desenvolveu o Virtual Vision, não é? Isso. Gosto muito do virtual, me ajudou demais. Olha só. O Michel. Michel é o proprietário da Micropower, né? E já há muitos anos, é um programa gratuito, né? Há muitos anos desenvolveu sempre com a participação de pessoas cegas no desenvolvimento desse programa. Muito interessante. Um abraço aí, Michel. E eu conheci o Luiz Eduardo há muitos anos e gostaria de reencontrá-lo, inclusive. Depois você vai me passar o contato dele.
Olha só que coincidência feliz, né? Interessante. Mas escuta, Andréia, você estava nos contando que ficou com a deficiência visual na adolescência, é isso? Sim. Qual foi o que aconteceu com você? O meu caso é retinose pigmentar, que é uma degeneração na retina, né? Por isso, retinose pigmentar, retinose de retina e pigmentar, que ela vai perdendo a pigmentação, vai perdendo a vida. E reza a lenda que já tem estudos em outros países, até avançados, né? Eu tenho ainda muita esperança, mas financeiramente ainda não dá para mim. E aí eu acabei perdendo a visão ainda adolescente, por volta dos 17 anos, aí eu já não enxergava mais. Tem vários tipos, né, de retinose. Tem pessoas que passam a vida toda com retinose e conseguem manter o mesmo grau de visão. Tem outras pessoas que acabam perdendo a visão depois dos 40, dos 50. No meu caso, foi bem precoce. Você tinha quantos anos, no caso? Que eu cheguei na cegueira total por volta de 17. 17. Mas até uma certa idade você enxergou normalmente? Enxerguei. Lembro das cores, lembro da imagem das pessoas que eu conheci naquela época. Eu te pergunto isso, Andréia, porque eu sempre pergunto para as pessoas, aliás, queria te contar o quanto, realizando essas lives, eu tenho aprendido, percebido, já sabia disso, mas eu tenho tomado, digamos, a consciência de uma maneira mais forte, de o quanto são diferentes as deficiências, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são cegas desde nascença, tem outras que ficaram na infância, na adolescência, tem umas que são completamente cegas, tem outras que têm baixa visão. Na área da deficiência física, a mesma coisa, são vários motivos que levam à deficiência física, e são várias as deficiências físicas, as lesões medulares, a paralisia cerebral, a poliomielite, várias, né, as amputações, enfim, são muito, muito diversas, né? E cada pessoa acaba tendo um jeito de viver essa deficiência, né? E quando a deficiência acontece já num estágio da vida, por exemplo, na adolescência, a pessoa vivia de um jeito e passa a viver de outro, né? E eu pergunto muito para as pessoas se elas passaram por um período de luto, né? O luto de uma perda, né? Que leva às dificuldades até se acostumar a uma outra vida, né? Você passou por um período assim, André? De um luto? Como é que foi isso? Esse período, eu fiquei... Foi por mais ou menos uns 2 anos, tá? Eu fiquei bem reclusa aqui em casa. A minha distração era só ouvir rádio AM. Esses tão famosos comunicadores de AM, eu acho que eu escutei todos, né? Escutava todos os programas, aquelas cartas cheias de emoção, de drama, enfim. Então, a minha vida era aquilo, né? Era o radinho. Fala o nome de um. Fala o nome de um desses comunicadores. Você lembra de um deles? Ou mais de um desses? Todos. Eu escutei o Eli, o Paulo Barbosa, o Paulo Lopes, o Enio Barbosa, que é falecido, o Hélio Ribeiro, eu cheguei a pegar, Roberto Lozan, Paulinho Boa Pessoa. Nossa, eu escutei. O Paulinho Boa Pessoa é muita gente boa, viu? E o Eli também, é um cara bem simpático. São comunicadores que eu também cheguei a conhecer pessoalmente, achei bem simpáticos eles. Enfim, mas eu peguei o Zé Beto. Hein, Tuca? Que legal. O Zé Beto, joga água nele! Isso. Zé Beto, meu pai ouvia muito. Eu também cheguei, olha, da impressão, né, da impressão que eu sou tão antiga, mas não é, que eu perdi a visão muito novinha. Então, eu passei por esse momento, sim, que eu ficava só reclusa, viu, Tuca? Só no meu canto ali,
Eu não tinha disposição para nada. Um copo d'água, a minha irmã já estava lá para poder me servir. Mas era mais pela tristeza, porque eu também não tinha contato com outros deficientes. Então, ali na minha dor, na minha inocência, eu achava que eu era a única. Então, durante uns 2 anos, a minha vida foi essa. Uhum. Então, você, dos 17 aos 19 anos, mais ou menos, você passou por esse isolamento, esse luto, é isso? Exatamente. Uhum. Uhum. E como é que você tocou a vida, então? Que aí acabou esse período e você, enfim, tocou sua vida. Como é que foi isso? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa específica? Ou foi aos poucos? Como é que foi essa mudança aí positiva? Olha, foi bem radical. Os meus pais viram num anúncio aqui no jornal aqui em Santo André, um curso de informática e telemarketing, né? E aí eu não tive opção, né? Eles simplesmente fizeram a minha inscrição. Esse curso era próximo ao serviço do meu pai, então ficou combinado. Na época eu não tinha locomoção, não tinha nada, estava vivendo esse isolamento, né? Então, meu pai me levava pela manhã, o curso era das 8 ao meio-dia. Aí, quando dava meio-dia, meu pai me pegava ali no curso e me trazia aqui para casa. Então, nesse curso, eu tive acesso, né? Passei a conhecer mais pessoas cegas, deficientes. E aí que eu fui tendo vontade, né, de viver, eu comecei a perceber, poxa, olha meu engano, eu achando que eu era premiada, né, que era só eu na vida. Mas olha só, e eles vivem normal, né? André, você lembra de alguém desse curso com quem você conviveu? Lembro. Ainda fez amizades e ainda... Eu conheci um rapaz cego aí, não sei se você conhece, um cara que eu gosto muito, mas faz tempo que eu não vejo. É o Johnny. Não sei se você conhece. O Johnny estava nesse curso. Então, eu conheci. O Johnny é muito gente boa. Conheci o Johnny. Boníssima. Inclusive, também tem retinose, se eu não me engano. Sim, faz tempo que eu não vejo ele. Muito tempo. Me parece que ele está no interior, viu? Johnny, um beijo se você vê a live, se você nos vê. Ele está numa universidade, ele é funcionário de uma universidade, uma coisa assim. Isso. Mas que bom, olha só, que mundo pequeno, hein? De repente a gente tem os mesmos amigos, né? Inclusive o professor, Tuca, só te cortando um pouco, inclusive o professor deste curso participou de uma live com você esses dias atrás, o Carlinhos. O Carlos Ferrari? O Carlos foi meu professor nesse curso. Que legal. O Carlos é muito gente boa, gosto muito dele. Gosto muito dele. Uhum. Então, mas conta aí. Então, você foi para esse curso e começou a conhecer outras pessoas com deficiência. Isso foi importante para você? Foi muito importante. Esse curso, emocionalmente, claro que tecnicamente também ali o conteúdo, um curso muito bem feito, né? Pela ONG que o Carlinhos estava na época, né? Foi um curso muito bem estruturado, mas emocionalmente, né? Foi assim de suma importância para a minha vida. E aí, dali para frente, eu fiz orientação de mobilidade, que é aprender a andar com a bengala. Tenho amigos desse curso até hoje, né? O Ailton, a Kelly. O Ailton mora em Diadema, a Kelly mora aqui em Santo André, são amigos meus até hoje, né? E aí eu voltei a estudar, porque eu fiquei um período também longe da escola, aí eu fiz supletivo, comecei a trabalhar, e esse curso foi extremamente importante, ter me socializado, ter interagido com outras pessoas também deficientes visuais, foi primordial para mim. André, quando você diz da importância desse estar junto com pessoas que passam por situações parecidas, enfim, fala um pouco mais sobre isso, em que isso contribui para um fortalecimento individual,
para mim, aliás, eu devo te dizer o seguinte, que isso para mim também foi muito importante, sabe? Foi muito importante quando eu descobri que os problemas que eu tinha não eram meus apenas, eram problemas de um grupo social, de um coletivo de pessoas, né? Eu achava sempre que o problema era só meu, mas eu descobri que não era um problema meu, né? Que era de um grupo de pessoas que passavam por situações semelhantes, né? Como é que foi isso para você? Você teve um tipo de insight, de uma descoberta nova? Abriu-se Bom, alguma... Diga lá para gente. a descoberta, né, principal era que eu podia viver, que apesar de não ter mais a visão, né, que até então eu tinha, que eu corria na rua, brincava, me divertia, né, apesar disso, e ali naquele momento da minha vida, na adolescência, eu já não tinha mais, né, eu não poderia paquerar como os adolescentes paqueravam, aquele negócio da piscadinha, coisa e tal, mas aí eu fui descobrindo que a nossa vida ela é tão plural, a nossa vida ela é tão grandiosa, ela é muito mais do que só aquela piscadinha, sabe? Então, o fato de eu ter convivido com outros deficientes, que foi o caso desse curso, me fortaleceu muito, me deu muita força, me abriu muitos horizontes. Eu percebi que a vida da gente não se limita a um sentido, né? Né, a gente não pode se agarrar na perca daquele sentido, né? Perdeu a audição, ou perdeu a visão, ou até mesmo perdeu os movimentos, a gente não pode se agarrar nisso. A vida da gente é bem mais do que isso. Então, Andréia, E mas aí ter tem um... convivido com essas pessoas me mostrou isso. Então, isso é ótimo, né? E que interessante isso. Esse é uma conversa que daria muito pano para manga. Mas eu quero adiantar um pouquinho, no sentido assim, você falou que também que nesse período você começou a trabalhar, é isso? Foi. Você fez esse curso te ajudou a adquirir alguns saberes para você entrar para o mercado de trabalho? Sim, eu fiz Importante. esse, e aí depois eu já engatei, né, assim, em outros cursos também de informática para ir complementando, né? Uhum. E aí logo eu consegui entrar no mercado de trabalho. Pena que eu fiquei pouco tempo, viu, Tuca? Você trabalhou onde, André? Eu trabalhei em 3 empresas, pode falar os nomes? Pode, pode. Eu trabalhei no Grupo Silvio Santos, depois eu Uhum. trabalhei na Bela Via Pneus, que é revendedora da marca Pirelli, e por Uhum. último eu trabalhei na Festo Brasil Limitada, que é uma empresa de engenharia e automação alemã, e eu trabalhei na matriz dela aqui no Brasil. Uhum. No Grupo Silvio Santos, em que local era que você trabalhou? A gente trabalhava em casa, né? Ah, em casa? Uhum. Era remoto, né? Era telemarketing, e a gente Ah, trabalhava tá. de maneira remota. Tá. Eu te perguntei isso porque eu trabalhei durante quase 4 anos na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E o local, lá onde a Secretaria está instalada até hoje, pertence ao Grupo Silvio Santos. Pertence ao Grupo Silvio Santos. É ali na rua Líbero Badaró. Né? É interessante isso. As pessoas contam que antes da nossa gestão, quando foram alugar o andar, é um andar inteiro de um prédio muito bonito, tal, pertencia, na verdade, ao Baú da Felicidade. E estava todo decorado, repleto, com centenas de fotos de artistas, né, que passavam lá pela SBT, enfim, pelo programa do Silvio Santos, né? Estava repleto de fotos. Por isso que eu te perguntei, eu falei, quem sabe ela trabalhou lá na Libero Badaró. Mas, enfim, trabalhou em casa, né? E essa coisa do trabalho teve uma importância para você também, né? Nessa coisa de você ter mais autoconfiança, de você, enfim, perceber que uma pessoa que perdeu um sentido, mesmo assim, pode ser uma pessoa plena? Sim, foi muito importante, assim, essa questão do trabalho,
porque ela traz a consciência, né, a responsabilidade, o quanto vale, né, cada real, né, do salário da gente, traz essa maturidade. Então, para mim, foi muito importante como pessoa, né, como cidadã, para que eu pudesse usar esse recurso financeiro de uma forma correta, enfim, e também como pessoa com deficiência, né? Me fez entender qual que é o meu lugar na sociedade. E aí você coloca uma questão importante, e aí eu te pergunto, a gente adentra um pouco no tema que tem nos mobilizado para realizar essas lives, que é justamente a lei de cotas, né? Qual é a sua reflexão sobre a lei de cotas? Como é que você vê essa legislação, a importância dela, enfim, qual é a sua avaliação da lei de cotas? Bom, foi a lei de cotas que abriu as portas para mim, então eu tenho muita gratidão por ela, acho que é uma lei extremamente importante, porém, eu acho que ela podia ser um pouquinho mais bem trabalhada, talvez especificada, porque, pelo que eu converso com outros cegos, a nossa dificuldade para conseguir emprego é muito grande, porque a lei de cotas, eu não sei se eu estou equivocada, Tuca, se eu tiver, eu peço antecipadamente aqui desculpas, e peço para que você, claro, me corrija, mas pelo que eu sei da lei de cota, ela apenas exige que sejam contratadas pessoas com deficiência. Então, sendo assim, como, pelo menos na época, hoje não, hoje já existe software de computador gratuito para gente que não enxerga, mas na época não existia isso, e os recursos financeiros para empregar um cego, para colocar ali, adaptar um computador para um cego, a licença, né, desse software, desses leitores, eram muito caras, então os empresários preferem contratar outros tipos de deficiência, né, que dão menos custos, né, então isso acaba prejudicando um pouco a pessoa cega. Mas isso, viu, André, complementando a sua colocação, isso não é só em relação às pessoas cegas, porque, por exemplo, ao se contratar um surdo, né, você tem que ter recursos também para que o surdo se comunique, né? Então, tem que ter um intérprete de Libras, ou tem que ter softwares que permitam isso, tem que ter um outro tipo de relacionamento na própria empresa. Ao se contratar um cadeirante, por exemplo, você vai ter que ter adaptações ali, rampas ou elevadores, um banheiro que as pessoas, usuários de cadeira de rodas, possam utilizar. Então, as adaptações no ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência, para quase todas as pessoas com deficiência, existem. Né? Existem, se faz necessário, né? Mas isso, algumas empresas lidam de uma maneira positiva e fazem essas adaptações e modificações sem fazer drama, enquanto que outras empresas acham que isso é o fim do mundo e colocam 1000 empecilhos, né? Inclusive, é muito comum a gente ouvir até uma brincadeira que as empresas querem contratar o surdo que ouve, o cadeirante que anda e o cego que enxerga, né? Porque eles querem sempre poucos problemas, né? Então, isso é comum. Mas isso é uma... Inclusive, na entrevista de ontem, conversando com o Djalma Scartezin, a gente estava falando, André, justamente sobre isso, sobre a necessidade de uma mudança de cultura, né? No caso das empresas, né? De uma mudança cultural nas empresas para que entendam isso como investimento e não como uma despesa, né? E por mais, Tuca, que todas as deficiências necessitem um certo grau de investimento, né, de adaptação, o que eu vejo também
é que, infelizmente, talvez eu esteja equivocada, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas surdas, o trabalho delas são subutilizados, né? Eles muitas vezes pegam pessoas com deficiência auditiva e colocam para ser estoquista, né? Não desmerecendo, claro, o cargo de estoquista, enfim, mas a pessoa muitas vezes tem um potencial que vai além, só que o mercado de trabalho, justamente para não ter que investir, como você bem falou, encarando como um gasto, acaba subutilizando profissionais com deficiência. Os empresários deveriam entender que nós não somos gastos, nós somos investimento, e nós temos potencial, nós somos profissionais. Tem muita gente boa aí que está fora do mercado, que é pessoa com deficiência, e não consegue um espaço por causa dessa mentalidade. Ou Não, quando consegue, é um espaço assim, né, um serviço assim, né, subutilizado, assim. É muito triste isso. então, inclusive, André, quando eu entrevistei o Carlos Ferrari, eu coloquei uma questão bem antiga, que ele tinha me falado, eu acho que nessa época que ele deu aula para você, há muito tempo, que ele me falou que ele, à época, já tinha feito faculdade de administração, se eu não me engano, acho que era isso, faculdade de administração. Depois ele fez outras e tal. Mas na época ele já tinha, e ele não conseguia emprego de acordo com a qualificação dele. O emprego, as vagas que ele encontrava, né, eram sempre baixas, administrativas e coisas assim. Ou seja, a empresa, ainda existe essa mentalidade que está mudando, mas as empresas querem simplesmente contratar as pessoas com deficiência para cumprir a cota, e não para usufruir dos conhecimentos e da capacidade das pessoas com deficiência, né? Então, esse é um dado muito importante, mas que a gente, né, sua própria fala, sua própria postura, estou falando sua mesmo, né, no seu ativismo, na sua militância, tem contribuído para mudar, né? Isso é bem importante mesmo. E agora eu te pergunto outra coisa, André. Por que você acha que a lei de cotas está sempre ameaçada? Por que ela é assim? Por que tem gente, né, que a gente nem talvez saibamos identificar pessoas ou instituições ou setores da sociedade brasileira, mas por que você acha que a lei de cotas está sempre ameaçada, como agora aconteceu recentemente, no final do ano passado também, houve um projeto de lei que ameaçou seriamente a lei de cotas? Por que você acha que isso acontece? Bom, a tua pergunta eu acho que já tem um pouquinho da resposta. Acredito que são vários fatores, Tuca, vários. Entre eles, muitas associações pelo país afora, né? Muitas associações ainda sobrevivem dessa questão dessa benfeitoria, né, para a pessoa deficiente. É importante que a pessoa deficiente esteja ali precisando, né? A palavra estava na minha cabeça, mas fugiu, né? Essa questão de querer fazer o bem a todo custo. Então, muitas associações se agarram nisso. Assistencialismo, talvez seja. Isso, é isso aí mesmo que eu queria lembrar. E também a própria questão, desculpa, às vezes eu paro, é porque está fazendo eco a minha voz, viu? Aí eu acabo me perdendo, desculpa. Não se preocupe, não se preocupe. E o outro ponto, Tuca, no meu ponto de vista, é justamente isso que a gente estava falando anteriormente. A questão dos empresários encararem como despesa, como gasto, e não como investimento, de não utilizar a capacidade que o deficiente tem, o profissionalismo que a pessoa deficiente tem, né? Então, muitos empresários acho que adoraria, né, que essa lei acabasse, até porque
se eles não empregam a parcela ali exigida pela lei, e caso haja a fiscalização, a gente sabe que as empresas são multadas. E quando mexe no bolso, né, ninguém gosta. Então, Sim. eu acho que é um pouquinho... Você acha, André, que isso tem a ver também, e aí eu quero te fazer a pergunta, tanto em nível individual como em nível da comunidade de pessoas com deficiência, você acha que isso tem a ver com o preconceito? E por falar em preconceito, você, pessoalmente, em algumas situações da sua vida, do seu dia a dia, você sente preconceito? Eu acho, sim, que tem preconceito, justamente quando, falando aqui da lei de cota, né, falando desse aspecto, quando o empresário nos vê como uma despesa e não como investimento, ele está agindo de forma pré-conceituosa, ele está criando um conceito, né, como a própria palavra diz, ele está criando um conceito de maneira antecipada, sem conhecer o potencial que a pessoa tem. E eu sinto, sim, que existe preconceito, existe discriminação. Eu passei isso com 11 anos na escola, quando a professora pediu para que a minha mãe me tirasse da escola, foi um ato de preconceito dela, né? Eu estava em sala de aula comum, eu tinha baixa visão na época, eu não conseguia mais ler na lousa, né? E aí ela falou que ela não sabia ensinar a pessoa cega e não queria aprender, que ela tinha que cuidar da sala de aula dela, coisa e tal. E aí minha mãe acabou, na ocasião, me tirando da escola, me colocando como professora particular. Então, tem sim, existe a questão do preconceito, da discriminação, existe. Então, aliás, isso tem sido discutido muito ultimamente, né, o que eu acho muito positivo, e já conseguimos nomear esse preconceito como capacitismo, né, e eu acho isso muito importante. Mas olha só, o nosso tempo, André, está quase se esgotando e ainda tenho coisas para te perguntar. E, enfim, gostaria de conversar mais sobre o preconceito, mas quero te perguntar sobre outra coisa agora, que é sobre as tecnologias. Né? Você estava dizendo do celular, infelizmente aconteceu essa coisa desagradável com você, mas você usa bastante as tecnologias do celular, né? E usa muito para uma coisa específica que você me contou que adora fazer, né? E o que é isso, André? Como você usa o seu celular e o que você gosta tanto de fazer e essa tecnologia que tem no celular é tão importante para você? Eu gosto muito de ler, já que eu não posso ler, né, da maneira dita tradicional, digamos assim, e os livros em braille, hoje, as obras em braille são bem defasadas, né? Então, eu ouço os livros no celular, os livros que estão em formato digital, eu ouço no celular, através de um aplicativo que me permite. Qual é o aplicativo? Pode falar para a gente qual é o aplicativo que você usa? Eu uso um aplicativo chamado Voice Dream Reader. Ele é um aplicativo pago, mas também você comprou, pagou, é seu, está no seu aparelho, né? Claro, você, quando de aparelho, você pode migrar, né? A licença já é sua. Né? Ele é um aplicativo muito completo, tanto para pessoas cegas, porque ele tem recurso de voz, é claro, quanto para pessoas, sei lá, dá para quem enxerga também, dá para ali configurar o tamanho das letras, tudo mais. É um aplicativo bem legal. Eu te contei que eu aprendi, graças ao Carlos Ferrari, mais uma vez aqui, o nosso querido Carlos Ferrari, eu aprendi a utilizar um ledor, né? Que eu tenho usado, mas é um ledor do próprio sistema do iPhone, né? Tenho usado bastante esse ledor e tenho lido também. Aí eu fico, ora eu leio um pouco ouço um pouco o livro, ora eu leio no Kindle, enfim, vou balançando, né? E é muito agradável, porque a gente pode ler, né? No caso nós que enxergamos, que podemos ler os livros, ler mesmo, eu posso, por exemplo, enquanto lavo louça ou enquanto faço exercício, ouvir o livro. Isso é muito prático, né? E é uma tecnologia, como você estava falando agora,
que é para todos, não é para cegos, é para todo mundo que queira usá-lo, né? Exatamente. Uhum. E o que você tem lido? Olha, eu gosto muito de ler histórias reais, que a gente até estava nesse debate, né? Histórias reais, biografia, eu ponho ali um pouquinho de diferença entre um e outro, que a história real, eu acho que ela se baseia mais, ela foca, né? Mais na questão do que as pessoas passam, aquela situação, né, específica. Então, eu gosto muito de ler histórias reais, histórias das mulheres do Oriente Médio, como elas vivem lá, Segunda Guerra. Uhum. E, aliás, você leu, falar em leitura, você leu, acho que recentemente, um texto sobre mulheres com deficiência, não? Do Foi, coletivo Ellen no Keller. dia. Eu mando aqui um grande beijo para as meninas do Ellen Keller. Uhum. E foi legal, é interessante como as mulheres com deficiência estão se posicionando muito ultimamente, né? Isso é muito bom. Nossa, aquele guia eu estou distribuindo para todo mundo que queira, viu? Porque é um guia, ele é didático, é fantástico. Ali está muito bem explicadinho tudo, e as mulheres precisam se unir. Eu acho barato ali a união de todas elas. Um guia Uhum. muito bem feito, viu? Um Ah, que beijo mesmo para as meninas ali desse movimento Ellen Keller. Que legal, que legal. Quem sabe você não pode fazer um núcleo aí no ABC, né? Quem sabe? O núcleo de Ah, mulheres com deficiência, né? eu gostei da proposta. Então, a gente deixa marcado aqui para daqui a algum tempo conversar novamente com você, sobre, quem sabe, a criação aí já de um grupo de mulheres com deficiência. Isso seria muito legal. Mas Sim. olha, querida, nosso tempo se esgotou, mas eu só vou te pedir um minuto só para você falar. Você está aí com um plano de vida, né? Um projeto de vida que você quer, enquanto uma pessoa com deficiência, enquanto uma mulher com deficiência, intervir mais fortemente aí na vida pública de Santo André. Esse projeto está indo bem? Como é que você está levando aí? Fala para a gente qual é esse projeto. Está indo bem, sim, Tuca, obrigada pelo espaço, está indo bem. Eu sou pré-candidata a co-vereadora por um mandato coletivo, chama-se Somos Massa. Massa é um movimento de ativistas aqui de Santo André, movimento de ativistas sociais de Santo André. Tá. Nós somos em 4 na nossa candidatura, cada um tem a sua pauta, porém, todas as pautas, elas se interligam, né? Temos o Sandro Nicodemo, com a questão do meio ambiente, o Neri Silvestre, com a questão da cultura, eu, com a questão da mobilidade urbana, a acessibilidade, a questão da leitura, e temos a Isabel Rodrigues, que é a nossa porta-voz na nossa mandata coletiva, que ela é educadora, né? Então, você vê que são pautas que conversam entre si, né? Isso é muito bom. Contamos com o apoio de todos, viu? Todos que queiram vir conosco, colaborar, serão todos muito bem-vindos. É uma forma nova de fazer política. São 4 cabeças pensando ao invés de uma, né? Muito bem. Te desejo muito sucesso, André. Muito sucesso. Obrigada. E agradeço muito a entrevista, foi muito bom. Foi um jeito também de eu saber mais como é que estão as coisas aí no ABC, enfim. E agradeço muito a sua participação. Agradeço também, Luan, muito obrigado. E um abraço a todos, um abraço a todas. Voltaremos a conversar, Andréia. E convido a todos para o nosso próximo, para a nossa próxima live, sempre lembrando que esta série de lives tem como objetivo a celebração dos 29 anos da legislação que garante a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aliás, como muito bem falou aqui, pela sua própria experiência, pela sua própria análise, a Andréia Tucci. Um grande abraço, Andréia, um grande beijo aí para todos de Santo André, e vamos em frente, e no decorrer dessa live, dessa série de lives, nós continuamos com conversas tão interessantes como tivemos hoje com a Andréia. Muito obrigado a todas, a todos, e até a próxima.